Fala aí, gente, tá aqui com mais um episódio da websérie. Hoje a gente tá aqui com o Vitor Izenzi, músico, ilustrador, poeta, escritor. Obrigadão aí, cara. Isso, Marcos. Por comparecer. Prazer é muito meu. Maneiro. Vamos lá. Queria perguntar, cara, como é que é esse processo, cara, criativo de você ter isso guardado? Você tem algum momento específico que você escreve, seu insight que você tem no dia a dia? Como é que é isso? São as duas coisas juntas. Tanto essa parte criativa e como é que eu vou dizer, de inspiração, essa coisa do insight que às vezes vem para qualquer pessoa, não precisa ser artista para ter insight. E tem também essa parte mais que é de você estar constantemente exercitando, né? É uma parte mais trabalhosa, vamos dizer assim. Exato. Vem mais do... A outra vem mais espontânea, né? Uhum. Aquela sempre costumo falar e lembrar uma frase que atribuem ao Picasso, acredito que seja dele, que ele diz mais ou menos assim, que a inspiração venha, eu não tenho como garantir, né? Mas eu posso dar a certeza de que quando ela vier, ela vai me encontrar trabalhando. Então é isso, eu acho que os insights eles existem, mas você tem que estar exercitando. Eu tenho muito costume de escrever à noite, já assim, até em termos criativos, é uma hora que eu gosto muito de praticar. Sento ali, escrevo algumas coisas. Faço o famoso teste da gaveta, de você deixar aquilo ali umas semanas, uns dias guardado. Exatamente. Ver se faz sentido. Às vezes você olha e fala, não tá tão legal quanto eu imaginava. Às vezes nem só pra letra, né? Qualquer parada assim. Qualquer coisa. Ainda mais quando você tem uma ideia dormindo, e aí chega no dia seguinte, você acorda, não é bem assim. Exatamente. Vê depois que você tem outra visão, né? Mesmo sendo você mesmo, a visão é diferente. Sim, e pode se surpreender positivamente também, né? O meu processo criativo passa por esses dois lados, tanto o lado de estar constantemente exercitando, mesmo sem estar me sentindo exatamente inspirado, e pelo lado de às vezes surgir uma ideia, às vezes você pensa numa frase, às vezes você ouve alguém falar alguma coisa. Muito esse costume também de ir guardando ideias e depois organizar com os temas, ou a partir dessas ideias desenvolver algo. Cara, e falando mais de você, que a gente vê muito toda essa parte artística e musical e todo mundo conhece muito bem. E aí eu acho que também tem interesse também nos seus valores e no que você pensa e também em você. Então eu queria saber, fora da área artística, assim, como é que é a sua vida, o que você faz, momento de lazer, tem momento de lazer, tá tendo tempo para isso? É do ser humano ter direito de lazer, né? Sou muito a favor do ócio criativo, embora eu seja um pouco, como os americanos gostam de dizer, workaholic também. Gosto muito de estar constantemente produzindo, é uma coisa que me faz bem. Mas acho que a gente precisa desse momento de lazer, de criatividade, o ócio no melhor sentido da palavra. Acho que hoje existe uma certa tendência a gente marginalizar os momentos de ociosidade que são fundamentais, eu acho, que para você produzir, para ter boas ideias, seja qual for a sua área, seja uma área mais artística ou mais técnica, eu acho que os momentos de esvaziar a cabeça são fundamentais. Então, tenho sim meus momentos de lazer. É uma pergunta bem difícil, né? A gente tem que avaliar quais são os nossos valores, a gente acaba se dando conta deles, acho que mais no decorrer, né, do cotidiano, a vida manda e a gente tem que responder. Se a gente estava falando disso, eu lembrei agora de uma frase do meu pai que há muito tempo eu penso nela, assim, que pode ser talvez sirva para nortear um pouco o que eu tenho como os valores, que essa frase eu acho bem forte, que é: a verdade é sempre vantajosa, a sinceridade é sempre vantajosa, né? Então, claro, tem horas que você vai guardar a sua verdade para você não precisa dizer uma coisa para alguém sabendo que aquilo pode ofender, mas mentir ou fingir, eu acho que é sempre desvantajoso. Cara, vocês usaram muito a internet na época do Forfã e tiveram uma força gigante na internet e você vê consequência disso até hoje em dia. Eu queria saber, cara, de você, como você vê a força da internet de colaboração e quais mudanças e transformações podem ocorrer a partir dela, positivamente, negativamente. A internet, ela deu, né, e está dando a possibilidade, vou me resumir mais aqui a questão do fazer artístico, né? Eu acho que a internet deu a possibilidade de pessoas que não tinham como produzir
passarem a produzir, seja música, seja literatura, seja audiovisual. Essas tecnologias muito mais acessíveis tornaram a produção muito mais profícua. Existe essa palavra? Existe. Tem muito mais gente produzindo, é isso que eu quero dizer. Existe uma efervescência hoje. Você consegue ouvir um cara que está produzindo house em Israel, você consegue ouvir uma banda de reggae da Nova Zelândia, você consegue ver um filme de um cineasta iraniano que acabou de sair da faculdade, você consegue ver uma entrevista de jovens que estão tentando fomentar a cultura e ideias. Como diz o Leandro Carnal, ela atomizou as produções, né? A produção cultural. Então eu acho que lá na época do For Fun, a gente quando surgiu ali 2001, 2002, isso ainda era uma novidade muito grande, né? Hoje em dia isso já, de certa forma, a gente ainda está lidando com essa transformação digital, mas a gente já tem muito mais ideia do terreno onde está pisando, né? Em 2002 isso tudo era muito novo. E foi tudo muito intuitivo, espontâneo. A gente saiu usando a internet da maneira que a gente achava que era melhor para divulgar-se, né? Para a gente se divulgar. E acho que hoje em dia isso só como é que eu vou dizer? Isso não mudou, na real. Acho que qualquer artista, do mais consagrado ao que acabou de montar um projeto ontem, ele precisa da internet para estar conversando com o público, né? E conversando com o mundo, né? Nada mais é que uma janela para o mundo, né? Eu não sei, eu acredito hoje, com o nosso trabalho com o Brasa, com o meu trabalho com o livro A Todo Pano, com os livros que eu já lancei, sem dúvida a internet é a plataforma base para fazer essa produção chegar até as pessoas, né? E acho que vai continuar assim durante muito tempo. Não vejo muito sinais de mudança nisso para as próximas décadas. Tenho bola de cristal, mas a princípio parece que é meio por aí. Cara, e vocês estão juntos há muito tempo, você falou, né, que estava no início desse lance aí da internet, foi o que, 2002 que você falou? 2002, E pô, você continua ainda junto agora com o Brasa, com o Danilo, com o Nicolas. Como é que é a relação de vocês, cara? Já é uma relação de família praticamente, né? Cara, uma relação bem profunda, né, cara? Existe uma amizade, uma admiração muito grande, senão acho que a gente teria como estar tanto tempo junto. Família só que fica tanto tempo junto assim, é a família mesmo. É respirar fundo, né? Exercitar a humildade, tentar refletir sobre você, claro, ouvir o ponto de vista do outro, ter a cabeça aberta para não ficar, ali, eu tenho razão, isso acontece muito, né? Às vezes a gente tem um poema nesse livro que fala sobre isso, né? Às vezes a gente não sabe se é vontade de estar certo ou medo de estar errado. Pode ler pra gente ele, cara? Posso, lógico. É até curtinho. Se chama Arrotando Argumentos. Arrotamos argumentos e já nem sabemos se é convicção de estar certo, medo de estar errado. Projetamos no outro características que não toleramos em nós. Crianças emocionais, negativamente programadas para o pessimismo. Pensamos querer avidamente ter razão e só queremos, no fundo, ser felizes. Então acho que é isso, cara. No fundo, tá todo mundo ali buscando seu lugar ao sol e tentando botar a sua opinião, mas respondendo a sua pergunta, acho que a forma de você conseguir ter longevidade numa relação é justamente buscar esse exercício de humildade, de autorreflexão, se impor também na hora que você acha que tem que se impor, né? E saber que, enfim, que as relações são organismos vivos, né? Já é difícil você viver com você mesmo, que dirá com o outro, né? É uma grande arte. E acho que isso, claro, traz também muitos aprendizados e oportunidades, né? Enfim, e saber também que às vezes tem relações também que não rola. Chega uma hora que não dá certo. As incompatibilidades também podem existir. Deu certo, né? Deu certo enquanto exatamente, rolou. Perfeito. Definiu tudo, é isso. Às vezes tem gente, né? Isso serve pra
Relacionamento, sei lá, amizade. desde banda, Sim. a amizade, a casamento, Sim, né? sim. Ah, não deu certo. Não, deu certo no tempo que tinha que dar, né? Não só como artista, mas também como pessoa e até a sua formação. Também tem a parte política, né? A parte social, da geografia. E também usando esse seu conhecimento. Como é que você vê, cara, a sociedade que a gente vive e se você tem alguma idealização de um mundo perfeito ou de transformações, no que você acredita socialmente falando e englobando política, sociedade, relações interpessoais? Primeiro, eu acho que existe uma tendência da gente a idealizar a humanidade, né? A gente falou agora há pouco que existe uma tendência a idealizar a gente mesmo como ser humano e existe uma tendência a idealizar a humanidade, né? Eu acho que tinha que ser assim, eu acho que tinha que ser assado, eu acho que tinha que ser todo mundo liberal, eu acho que tinha que ser todo mundo conservador. Enfim, cada um tem suas ideias e existe uma tendência a querer idealizar, né? Idealizar é aquilo, né? Às vezes você vai acertar, às vezes você vai acertar durante um tempo, mas nada é estático. A vida é transformação e acho que não adianta você idealizar uma imagem de você mesmo. Você pode até alcançar aquela imagem e se estabelecer naquilo durante um tempo, mas depois o mundo já te transformou, você já se transformou. A humanidade mais ainda, porque a gente está falando de 7 bilhões de pessoas, né, vivendo num planeta. Então, assim, sobre o sistema social, o que você acha? Bom, vou generalizar, né? Porque o sistema social também muda de lugar para lugar, mas está rolando uma ascensão de um movimento contrário um pouco a esses valores humanistas, umas ideias mais de se deixar a gente vai viver na barbárie, então que enfim, tem que reprimir, que a forma de você combater violência é com opressão armada, não é com diálogo, não é com entendimento. São essas ideias que costumam surgir em momentos de crise, aliás, né? Eu sinceramente não consigo me convencer disso. É bom manter-se caminhando e tentando evoluir. Então eu continuo acreditando nesses valores humanistas e continuo acreditando numa sociedade fraterna e sem fronteiras, um ser humano que se tolera e que vê beleza na diversidade. Outro dia eu estava lendo sobre o humanismo universalista, né? O humanismo tem várias vertentes, mas esse foi um pensamento que deu origem muito a essa ideia de aldeia global, né? De um mundo sem fronteiras, das diferenças convivendo harmonicamente, de um mundo de tolerância, de fraternidade, enfim, de ajuda entre as pessoas. São valores humanistas. Eu acho que eu me considero muito influenciado por esse tipo de pensamento. E é um pensamento no qual eu acredito mais do que qualquer outro até hoje. Muito mais do que, sei lá, essas ideias mais ali de que o homem vive num estado de guerra e que ele é mau por natureza. Você se considera um cara otimista? Eu me considero, cara. Eu me considero otimista. Vou parafrasear aqui o grande Mário Sérgio Cortella. Ser otimista dá muito mais trabalho do que ser pessimista, né? Eu acho que a sociedade, cara, ela tá ao mesmo tempo doente e ao mesmo tempo no caminho que eu acho que seja o caminho natural dela também, né? Apesar de que é o caminho natural, mas a gente não tem que se contentar com isso, né? Ver umas coisas muito loucas, umas coisas muito esdrúxulas. Falei do Nicolas agora, essa semana mesmo, ele chegou lá, a gente estava se encontrando para ter uma reunião, ele falou, cara, passei um lance agora bizarro, acabei de presenciar um acidente, o ônibus bateu na moto, ele falou que ele foi a primeira pessoa a parar para ajudar, que a maioria passando direto, e ele foi ajudar o cara ali. 90% das pessoas que juntaram em volta estavam ali olhando e filmando, entende? Porra, direto. E ele no perrengue, bizarro, ligando bizarro. pro bombeiro e poucos minutos depois o cara faleceu na frente dele. Então foi uma experiência forte. E tem formas de você enxergar, né? Tem gente que acha que não, o ser humano é assim, o ser humano, enfim, ele é medíocre e gosta mesmo de ver desgraça, gosta de falar mal dos outros, gosta de fofoca. Agora, tem que ser assim? Isso é estático? Eu não acredito. Eu acredito bastante em evolução pessoal e evolução da espécie. Tá sempre não só mudando, em termos tá biológicos, sempre mudando. em termos também de consciência, de conceitos. Então, eu vejo a sociedade hoje
falando da sociedade brasileira, né, e da sociedade ocidental, que é o que eu vivencio e presencio mais, eu acho que tá um momento de transformação, claro, todos são, mas esse talvez um pouco mais forte, assim, porque tá rolando mesmo um choque de valores. Eu acho que o século XX, ele foi muito influenciado por essas ideias humanistas que eu falei agora. Na última década, nos últimos 15 anos, assim, a gente entrando agora no século XXI, eu acho que tá rolando uma ascensão de um movimento contrário um pouco a esses valores humanistas, umas ideias mais disso, de que, sabe, a gente vive, se deixar a gente vai viver na barbárie, então que enfim, tem que reprimir, que a forma de você combater violência é com opressão armada, não é com diálogo, não é com entendimento. São essas ideias que costumam surgir em momentos de crise, aliás, né? De que, assim, o ser humano é ruim, é medíocre, então que a gente tem que aceitar isso. Eu sinceramente não consigo me convencer disso. Eu acho que a gente precisa não, mas eu acho que é bom manter-se caminhando e tentando evoluir. Então eu continuo acreditando nesses valores humanistas e continuo acreditando numa sociedade fraterna e sem fronteiras, um ser humano que se tolera e que vê beleza na diversidade, malgrado os Trump da vida, enfim, não preciso ficar falando nomes aqui, mas apesar dessa ascensão dessas ideias que eu considero um pouco na direção contrária desses valores de fraternidade. Cara, agora, desculpa pela dificuldade da pergunta, porque tem milhões de respostas ou não tem resposta, mas Vitor, o que é o amor pra você? O que é o amor? Cara, o amor, ele é o resumo de todos os sentimentos. Talvez talvez não, na minha opinião, com certeza o maior de todos os sentimentos. Talvez ele seja a própria força criativa viva, né? O amor é você ter empatia, conseguir olhar pro lado e se sensibilizar pela situação do outro, o que não é pena, diferente de pena, né? Pena é outra coisa, acho que não constrói, o amor edifica, né? Tanto individualmente quanto coletivamente. E lembrei aqui também de uma frase do Khalil Gibran, não é exatamente sobre o que é o amor, né? Mas ele fala que o amor não possui, nem se deixa possuir, né? Acho que a humanidade vai passar e o amor vai continuar existindo. Relacionando ao amor ou não, qual um poema que você pode ler pra gente, que você tá com vontade e que você tá com ele mais na sua cabeça no momento atual, na fase atual? É o último poema do livro do Ator do Pano, se chama Fogueira. Ele diz o seguinte: há uma fogueira up in the sky, onde inimigos fazem as pazes, onde leões afagam lebres, abraçam-se ex-maridos e ex-mulheres. A concórdia se faz derradeira. Dançamos e cantamos à sua volta. A lenha da existência não a deixa apagar. Não há vítima ou culpado. Tudo foi perdoado em volta dessa fogueira. É isso, sei lá, cara. Amor pra mim é meio isso. Chega uma hora que tu... Maneiro. A sua resposta há 1 hora atrás, há 10 minutos atrás podia ser outra, mas o que vem na sua cabeça que você queria falar pro mundo, pra galera que tá assistindo agora? A reflexão que eu deixo é essa, assim, Pô, você não precisa ter a vida do Neymar pra ser feliz, entendeu? Uhum. Você não precisa estar bombando nas redes, bombando na vida, ser a pessoa mais popular do mundo. Todo mundo tem seus medos, suas deficiências, suas dificuldades, seus problemas, e isso é estar vivo. Você falou sobre viver, sobre estar vivo, acabou essa resposta sim. E cara, eu acho que na estrada, pô, você deve ter vivências muito doidas no melhor sentido da palavra.
Tem alguma em particular assim que você tem como recordação, seja um momento, um show, e que, porra, tenha te marcado, que você achou maneiro pra caramba? É difícil destacar um, assim, mas eu tenho, agora lançando o A Todo Pano, eu tenho vivenciado uma experiência muito interessante, assim. Eu fiz o lançamento desse livro na Bienal do Livro de São Paulo, fiz aqui no Rio de Janeiro, no Espaço Olho da Rua, acabei de fazer esse final de semana agora em Fortaleza, no Festival Ponto Seto, vou fazer em Curitiba ainda, enfim. E todos esses eventos eu sento, faço dedicatórias, troco uma ideia, por mais rápida que seja com a pessoa. Eu tenho ouvido umas histórias muito interessantes, assim, de gente que vem dizer: pô, tua arte me influenciou, me ajudou aqui, me ajudou ali. É legal perceber que a recíproca é verdadeira. Tipo, quando alguém chega e me fala: porra, li esse poema, achei do caralho por isso e aquilo, pô, me despertou um novo ponto de vista. Não sei, difícil destacar um evento específico, mas esse trocar com o público, sacou? Porque você dá e você recebe, é muito transformador, entendeu? E agora, não falando de um momento, mas de fase, que é uma parada mais ampla, tem alguma fase assim que você tem uma nostalgia, que você sabe que não vai voltar mais pelo amadurecimento das pessoas, pela mudança que teve na cabeça, mas você fala: pô, era uma fase maneira? Tem várias, cara, mas de nostalgia, sinceramente, não, assim. Vambora, estamos vivos agora pô, claro, hoje eu tô com 33 e já não tenho a mesma disposição pra entrar surfando nos mares que eu entrava com 20 e poucos, entendeu? Mas é outro momento e eu vou continuar aproveitando o momento que eu tô, entende? O que é a arte para você e qual é o importante da arte para a sociedade? Junto com a ciência, com a filosofia e com a religião, ela forma um grupo de entidades, por assim dizer, ou de formas que o ser humano tenta usar para descrever o indescritível, o mistério. Onde eu encontro. Você viu alguma situação que te marcou? Olha, o que marca